Oi, pessoal. A gente fala muito sobre violência, né? Mas será que paramos para pensar de onde ela realmente vem? Hoje, a nossa conversa é exatamente sobre isso. Vamos mergulhar nas raízes mais profundas da violência e descobrir como a nossa forma de comunicar pode ser a chave não só para curar feridas, mas também para evitar que elas se abram. A ideia é entender como parar de construir muros e, no lugar deles, começar a criar pontes. E para começar, tem essa ideia muito forte do Arun Gandhi, neto do Mohandas Gandhi. Ele traz uma perspectiva que, olha, muda o nosso jeito de ver as coisas. Ele diz que as formas mais destrutivas de violência, muitas vezes, não são aquelas que a gente vê, que deixam uma marca na pele. E essa distinção aqui é fundamental. Pensa só, a violência passiva, essa que machuca por dentro, que humilha, que discrimina, ela vai gerando raiva, vai gerando ressentimento. Com o tempo, essa dor toda se acumula e pode sim explodir em violência física. É um ciclo trágico, sabe? Onde uma coisa vai alimentando a outra. Então, vamos seguir em frente e ver como essa violência, que muitas vezes fica escondida, aparece na vida real com consequências assim devastadoras, a ponto de já ser reconhecida como um problema de saúde pública no mundo todo. E olha só este número, é de assustar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual. 1 em cada 3. É uma verdadeira epidemia silenciosa, que na maioria das vezes acontece onde a pessoa deveria se sentir mais segura, dentro de casa. Agora, o interessante é ver como a lei brasileira, a Lei Maria da Penha, encara isso. A definição legal é muito ampla. Ela vai bem além da agressão física, porque reconhece que a violência pode ter muitas caras, e todas elas deixam marcas profundas. A lei, então, especifica 5 tipos diferentes de violência. E hoje, o nosso foco vai ser em uma das mais cruéis e difíceis de provar, mas que tem um efeito devastador: a violência psicológica. E o ponto-chave é este: causar dano emocional de propósito, sabe? Humilhar, manipular, isolar alguém, isso não é só um comportamento ruim. Não, é crime. Tá lá no Código Penal com pena de reclusão e multa. É algo muito sério. Agora, vamos tentar entender o estrago que isso faz na saúde mental. As cicatrizes que essa violência deixa são profundas, são duradouras e afetam a essência de quem a pessoa é. Essa citação da psicanalista Marie-France Irigoyen é muito forte. Ela descreve uma perda total do eu. A vítima deixa de conseguir pensar por si mesma. É como se a mente dela fosse invadida, controlada pelo agressor. E o dano é gigantesco. Viver sob esse tipo de abuso pode levar a quadros muito graves, como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. A qualidade de vida da pessoa fica comprometida em todas as áreas, sem exceção. Mas, e isso é muito importante, no meio de todo esse estrago existem caminhos de cura. Caminhos baseados em ciência, que ajudam a vítima a reconstruir a vida e a retomar o controle. E essa pergunta, como quebrar o ciclo, nos leva da identificação do problema para a primeira parte da solução, a busca por ajuda especializada que oferece as ferramentas certas para recuperar a saúde mental. Uma das abordagens que mais funciona nesses casos é a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. A lógica dela é a seguinte: a gente pode mudar o que a gente sente se a gente conseguir mudar o jeito que a gente pensa sobre as coisas que acontecem com a gente. A TCC oferece, então, um processo bem estruturado, um passo a passo. A pessoa aprende a identificar aqueles pensamentos que ficam martelando, tipo, a culpa é minha, e começa a questionar: peraí, será que isso é verdade mesmo? Ela aprende a dar um novo significado para a experiência traumática e, o mais importante, a criar novas estratégias para lidar com a dor e reconstruir, tijolo por tijolo, a sua autoestima. Mas para uma solução ser completa, a gente precisa ir além da vítima e olhar também para quem comete a violência. Afinal, para quebrar o ciclo de verdade, tem que tratar a origem do problema, né? E olha que interessante, a própria Lei Maria da Penha já entende uma coisa fundamental. Só punir o agressor não resolve o problema a longo prazo. É preciso reeducar, reabilitar, para evitar que ele volte a ser violento com outras pessoas no futuro. O objetivo desses programas não é uma segunda punição, mas sim fazer a pessoa refletir. A ideia é que os homens se responsabilizem pelos seus atos, questionem crenças machistas que muitas vezes estão na raiz da violência e, claro, aprendam jeitos mais saudáveis e respeitosos de se relacionar. Ok,
Até agora a gente falou sobre o que fazer depois que a violência já aconteceu. Mas e se a gente pudesse agir antes? Vamos ver agora uma ferramenta que todo mundo pode usar para prevenir a violência antes mesmo que ela comece. E aqui a gente vê uma conexão muito poderosa. Pensa assim, se a TCC é o tratamento para curar as feridas que já existem, a comunicação não violenta, ou CNV, é como se fosse uma vacina. É uma habilidade que a gente pode aprender para construir relações mais saudáveis desde o início. E aqui a diferença fica muito clara, né? Lado a lado. De um, a gente tem a comunicação que julga, que compara, que culpa, essa linguagem que constrói muros. Do outro lado, a gente tem a proposta da CNV. Observar sem avaliar, falar sobre o que a gente está sentindo e do que precisa e fazer pedidos claros. Essa é a linguagem que constrói pontes. Esse poema, que é citado no livro sobre comunicação não violenta, resume tudo de um jeito perfeito. Ele mostra que a gente tem uma escolha a cada conversa. Usar nossas palavras para abrir janelas, para se conectar ou para levantar paredes e nos separar. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Sobre o poder enorme que cada um de nós tem nas mãos. Ou melhor, na ponta da língua. A escolha entre uma linguagem que gera violência e uma que promove compaixão começa a cada conversa que a gente tem. Então fica a pergunta: que tipo de mundo a gente quer construir com as nossas palavras?